Olá, bonitas! Eu sou a Sônia, esse é o canal Costura Descomplicada e hoje eu venho trazer aqui para vocês o corte e a costura desse vestido com decote quadrado estilo princesa. Eu já fiz a modelagem, gente, se vocês quiserem eu mostro para vocês. Eu fiz a partir dos gabaritos verso, que aqui a gente tem todas as partes para construir o nosso vestido, ou saia, ou blusa, várias peças daqui da modelagem verso, tá? Então a modelagem já está pronta. E aí esse vídeo aqui eu vou trazer o corte, eu vou encaixar aqui os moldes. Primeiro deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês desse molde. Aqui a parte da frente do vestido, olha. Reparem que tem essa parte aqui que ela ia ficar tipo decote princesa, mas eu acabei deixando decote quadrado, tá? Essa partezinha acabou, só fiz quadrada mesmo, mas dá para fazer os dois. Aqui a manga, o que foi que eu mudei na manga aqui? Eu só mudei um pouquinho aqui, olha, eu botei papel aqui e aumentei para ela ficar um pouco bufante, não muito, só um pouco. Mas tudo isso aqui foi usando lá os gabaritos da Veso, tá? Ó, eu só aumento, botei todos na medida lá. Eu só aumentei o necessário. Aqui é a extensão da saia, que no caso vai ser um babado. Aí eu posso fazer ou ele grande, ou posso dividir aqui em dois e fazer dois babados. Aqui a parte das costas. Ela já tá com margem para zíper. Mas como esse tecido aqui tem um elastano, não deu para eu colocar o zíper. Até porque eu não tinha o zíper dessa cor, mas deu certinho, coube certinho no meu corpo. Olha, deixa eu mostrar para vocês que eu já estou com esse tecido aqui dobrado. Esse tecido eu conheço ele como crepe pipoquinha, não sei para ir para vocês como que é. Ele tem um pouco de elastano, por isso que não tinha o zíper, acabou que não precisou. Que entrou perfeitamente no corpo, só que quando é um tecido totalmente plano, não serve, tá? Tem que colocar o zíper. No caso, esse deu certo. E aí agora eu vou procurar encaixar, já com o tecido esticado direitinho para não perder o fio. Aí eu vou colocando todas as minhas modelagens aqui, olha, todas na posição certa, de acordo com o fio do tecido. Isso é importante para a modelagem para o corte não sair torto. E aí aqui eu só tô encaixando, procurando a melhor forma. As partes que estão dobradas, que são para dobrar, eu coloco lá onde tá dobrada. As partes onde são abertas, eu procuro encaixar mais para cá, aonde eu posso colocar as partes abertas, entendeu? E aí depois que eu encaixar tudo isso aqui, eu vou cortar. Ou então eu posso cortar por partes, que eu vou cortar por partes aqui, encaixo um pouco, corto para vocês verem, e depois encaixo mais o resto para vocês verem eu cortando, tá bom? Olha, antes da gente cortar, a gente tem todo esse processo aí, da gente fica e coloca uma parte e coloca outra. Todos nós fazemos isso. Por quê? Porque nós procuramos economizar o nosso tecido, então a gente procura um jeito melhor, sendo que tem que ficar no fio, um jeito melhor para a gente encaixar o nosso molde. Por isso que a gente fica igual uma barata tonta, igual eu tô aqui, ó. Mas acabou que deu tudo certo e eu achei tudinho. E então eu resolvi ir por partes, olha. Comecei riscando aqui, já certinho, porque já tô com a segurança em saber que isso aqui tá tudo nas minhas medidas, tá? Que é o tamanho 40. E aí eu coloquei um pouquinho de margem de costura, mas ele já tá no molde, ele já tá, percebam ali na pontinha dele que ele já tá com 1 centímetro. Aí eu deixo 1 centímetro só de folga de vertibilidade, que sempre eu gosto de deixar. E aí acaba que dá certinho.
Aí, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem eu cortando. Já tá riscado ali na caneta, ó. Eu tento riscar com o giz de alfaiataria, mas ele sempre não dá muito certo. Eu não consigo trabalhar esses giz, eles são muito secos. A gente vai riscar com ele, faz movimentar o tecido. E acaba que eu prefiro colocar nas medidas bem certinho e riscar com a caneta. Quando tem um pouco de elastano. Quando não tem, que é o tecido super plano, aí dá para riscar com giz de alfaiataria. Se não, não dá, porque não fica legal. E aí eu vou cortando, meninas, olha. Vou cortando, é importante, vai cortando, vai separando as partes cortadas e as partes do molde que você já cortou também vai separando. Porque senão depois você acaba cortando peças de novo, né? Que não separou o molde para lá e aí acaba tirando outra costa, outra frente. E aí no final das contas, quando vai ver, o tecido não deu. Aí eu falo isso porque já aconteceu comigo. Então tem que ir cortando e separando o molde que você já cortou lá pro cantinho. Aqui eu vou fazendo todas as marcações das pences, olha. Não dá muito para ver, mas elas estão ali. E aí vou cortando tudo isso. A gente acaba botando o celular de uma forma que a gente pensa que tá pegando bem e acaba que nem pega bem. Mas tudo bem que até aí eu tô mostrando pra vocês como eu encaixei o tecido e como eu encaixei os moldes, né? Como eu posicionei o tecido de maneira correta. Olha, mesmo agora que ainda falta algumas partes e aí o tecido ele já se mexeu, mas a gente não pode cortar sem ele tá bem alinhado, auréola com auréola, tá? Ele tem que ficar bem alinhado para não perder o fio. E agora eu continuo. Essa parte aqui é aquela parte da frente, do decotinho da frente. E aí eu corto ele 2 vezes porque ele é forrado. Vocês vão ver já na hora do corte. Peço para vocês não desistir de ver o vídeo todo até o final, porque nesse mesmo vídeo também tem a costura dele completa, tá? Você vai ver o passo a passo completo da costura. Por isso eu acelerei um pouco o corte para colocar tudo só nesse vídeo, porque às vezes eu faço 2 vídeos, parte 1, parte 2, e aí vocês tem preguiça de procurar a parte 2 lá e acaba perdendo o modelinho. Não percam, porque esse modelinho é muito bonitinho. A gente tanto pode fazer só a blusinha, cropped, tanto pode fazer já a base para fazer saia, como pode fazer macaquinho a partir dessa blusinha aí. Variedade de peças que você pode fazer. Essa parte também da frente é cortada 4 vezes. 4 vezes, 2 vezes para o lado direito e 2 vezes para o lado esquerdo, porque ela fica forradinha, né? Do mesmo tecido. Poderia colocar outro tecido? Poderia. Mas eu também posso colocar aí o mesmo tecido para forrar. Ó, é assim que vai ficar, olha. Tá vendo? Essa é aquela partezinha da frente. Agora, esse resto de tecido que sobrou aqui, eu vou ter que tirar o babado. Vou ter que me virar aqui nos 30. Esse babado, ele seria inteiro, né? Eu acho que com 40 centímetros, 42 centímetros precisamente. E aí, eu ajeitei aqui e cortei 2 vezes, olha. Cortei 2 vezes. Aí uma vez 21 centímetros, uma vez vai ser um babadinho, que é depois da primeira saia, digamos que é a segunda saia, a segunda Maria, tá?
porque foi pouco tecido aqui, mas deu certinho. Só não ia dar do jeito que eu tava querendo, os dois babados do mesmo tamanho. Então eu tiro um com 22 centímetros e o outro de 22 centímetros vou dividir no meio, vai ficar 11 centímetros. Então o segundo babado vai ficar, não vai ficar assim inteiro, porque eu dividi, né? O segundo babado ele vai ficar com 21 centímetros e o terceiro babado com 11 centímetros. E aí acabou que deu certinho, tá? Tem a primeira saia, que é 40 centímetros, a segunda 22 centímetros e a terceira 11 centímetros. Que deu certinho na minha altura. Isso daí você também tem que calcular a sua altura e como que serão os babados que você vai ficar. A princípio eu ia fazer o babado assim, igual. Aí agora, olha, eu vou lá pra máquina, eu vou fechar isso aqui. Vou começar pela blusa. Pela blusinha, fechando esse decotezinho aqui, olha, ele é todo embutido. E aí a gente vai, depois de fechado, coloca assim, olha, e passa a costurinha. Vamos lá pra máquina fazer isso aqui que eu tô mostrando, tá? Dos dois lados. Assim, meninas, olha, eu pego o decotezinho do meio, que poderia ser um decotezinho coração, mas aí eu preferi fazer quadrado. É só isso, ó, só deixar ele quadradinho, pronto. Aí eu fiz a primeira costura e faço essa segunda só um pesponto, que vai ficar pro lado de dentro, pro lado avesso, tá? Essa costurinha vai ficar pro lado avesso. E agora eu vou costurar aqui dentro dessa segunda parte do decote, que é as partes laterais, que são forradas. Começo juntando e começo costurando por aqui pelo ombro. Aí eu costuro aqui até um certo pedaço, pode marcar logo aonde vai ficar a segunda parte. Como eu não marquei, eu vou só abrir aqui. E aí acerto ele direitinho aqui, boto ele aqui, desde aqui até lá no finalzinho. Tá, como eu fiz isso agora, nessa primeira vez, sem marcar, eu costuro, né? Fechando isso aqui. Só que na segunda vez, no outro lado, eu já vou marcar. Porque senão vai ficar um lado baixo, um lado alto. E não pode acontecer isso, tem que ficar na mesma altura. Então, esse lado daqui, olha, eu vou pegar de novo para começar a costura, mas antes disso, eu vou medir ele bem aqui. Não deu para vocês verem, mas eu medi a altura certinho que ficou o outro e fiz um pique. Aí agora a partir desse pique eu sei que não vai sair errado. Vai ficar os dois na mesma altura. Passo uma costurinha ali, antes de chegar no pique, eu vou abrir e vou encaixar direito a segunda parte lá, o outro lado do decote. Certinho em cima do pique que eu já tinha feito. Aí fazendo isso, eu vou até com essa costura até lá embaixo. Eu começo com essa costura de 1 centímetro e lá embaixo eu acabo ela maior. Eu fiz toda de 1 centímetro, mas depois eu dei mais uma entradinha de mais 1 centímetro, que é o desconto de lá de baixo dos seios, que eu tinha esquecido, tá? Porque senão vai ficar reto. O nosso peito, ele tem uma circunferência dos 2 centímetros que eu acabei esquecendo, mas depois eu só costurei. Essa é a parte das costas. Tô fechando aqui a parte das costas porque seria um zíper, mas aí, como eu não tinha o zíper e o tecido ele tem um pouquinho de elastano, deu certo. É assim, quando a gente tá costurando, a gente vai mudando, né, de acordo com as necessidades. Só não se for para cliente. Se for para cliente, faz direitinho o que ela pediu. Aí aqui a costa, ó, eu já coloquei aquele revel ali, que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como faz, como coloca revel. Se você ainda não sabe, tá? Procura o vídeo que você vai achar aqui mesmo no canal. Aí aqui, olha, como já tá duas partes, eu vou só embutir. Eu vou só costurar fechando aqui a parte dos ombros e vou encaixar aqui a manga.
Mas para encaixar a manga, eu vou precisar fazer um negócio. Antes disso, vamos fechar os ombros. Depois a gente vai lá para a parte da manga. Eu falo muito, gente, porque eu não quero que vocês percam nenhum detalhe. Então, eu vou colocando todos. Vocês sabem que eu gravo depois, né, o áudio. Colocando todos os detalhes. Olha, aqui a gente tá fechando os ombros. Bem direitinho, com a costura. Se a costura daqui, a rebarba veio para esse lado, na outra parte a rebarba vai pro lado de baixo, tá? Que aí fica bem direitinho, não vai ficar sobrando beira. Um embutido perfeito, tá bom? Aqui, ó. Tá aqui, já tá embutido. Não ficou parte da frente vindo pra cá, pra parte da costa ou vice-versa, ficou certinho. Aí, faça a mesma coisa do outro lado. Ó. Aí, passo a costura. Assim é bom porque nem vai precisar passar o overlock aqui, porque tá embutido, né? Se não fosse embutido, a gente faria essa costura e depois passaria lá na overlock. Agora, vamos colocar as mangas aqui na cava da manga. Tá tudo direitinho aqui, tá ok. Eu experimentei na altura, deu certinho, deu tudo ok. A manga, gente, no topo da manga eu franzi com um pouquinho de elastex. Não deu bem para vocês verem ali não, mas digamos que eu coloquei o elastex, que é para quando eu movimentar essa manga, eu distribuir esse franzido, tá? Eu poderia já franzir certinho o tamanho, mas se eu tiver elastex, eu prefiro colocar. E aí, depois que eu costurar, eu não deixo o elastex, tá? Eu puxo o elastex. O lastex eu usei só para fazer esse acabamentinho desse franzido e eu não vou deixar ele, porque senão ele vai ficar todo engelhadinho aqui e não é isso que eu quero, não é esse efeito que eu quero. Então, acabou de costurar, antes de passar o overlock, tira o lastex. Ó, já fiz o franzidinho lá no topo. Tá aqui, ó. E agora, eu vou fechar as laterais. Primeiro, eu vou fazer esse acabamento da manga, né? Passar lá na overlock. Só que vocês não vão ver, senão vai demorar muito. E ao mesmo tempo que eu fizer isso, eu vou também já fechar aqui as laterais para eu poder colocar o elástico aqui na manga, porque essa manga eu vou colocar um elástico. Ó, já overloquei lá, ó, a manga e as laterais. Aí o que é que falta nas laterais? Passar a costura reta, tanto de um lado como do outro, porque eu não vou deixar só com overlock. E aí, em seguida, eu vou colocar esse elástico. Vou voltar de novo para lá. Vou fechar o elástico, vou voltar de novo para lá e colocar o elástico. Depois que eu já fizer essa costurinha aqui. Eu não costumo ir lá para o overlock, gente, porque lá é só para fechar. Os maiores detalhes é aqui na máquina reta. Então, eu prefiro deixar vocês comigo só aqui na máquina reta, tá? Mas aí eu vou dizendo os detalhes da overlock que eu vou colocando. Nesse ponto aqui, nós estamos fechando as laterais. Já sabendo que tá tudo nas medidas certas. Agora que a gente já fechou, o que é que falta aqui? Colocar esse elástico. E a gente vai lá para overlock. Ó, já coloquei dos dois lados o elástico. Lembrando que eu medi no meu braço. A largura que deu no meu braço, eu botei mais apertadinho um pouquinho, que é porque quando a gente faz essa costura aqui de acabamento, ó, aí digamos que 1 centímetro só. Quando a gente faz essa costurinha aqui na reta de acabamento, geralmente ele cede um pouquinho, tá bom? Então, aqui é só isso, ó, dobrou o elástico. Esse elástico é 15 centímetros.
que é 15 centímetros que a gente fala, é 1,5 centímetro, né? Não sei por que a gente fala 15 centímetros. Quando a gente vai comprar o elástico, aí você quer de 15 centímetros. Não é 15 centímetros, é 1,5 centímetro, né? Então, tá aqui, ó. O elástico de 3, eles falam 30 centímetros, não entendo. Aqui, né? Não sei aí. Aqui, ficou certinho aqui no meu braço, ó. Aí a blusinha já tá pronta, ó, já tá ok. Se fosse para ser uma blusinha cropped, já tava ok, né? Só que é um vestido. Aí agora a primeira parte da saia, eu vou fechar as costas e vou fechar as pences, porque de início seria com zíper. Acabou que eu não precisei do zíper, tá? Deu certinho sem o zíper. Mas na grande maioria das vezes é necessário colocar o zíper. Aí aqui a frente, também com as marcações das pences, que eu vou já fazer. Vou fechar e vou fechar as pences também. E depois que eu fechar aqui a primeira saia, presta bem atenção. Aí vem a segunda saia, ó, de 22 centímetros e meio, lembra? Depois dela, da de 22 centímetros, vem a de 11 centímetros. Então, são 3 sainhas. Ó, já fechei, tá aqui, já fechei a primeira saia. Fechei as pences da frente e das costas. Olha, tá certo? As laterais, atrás, fechei tudo. Fechei, passei overlock, já tá no ponto. Aí agora eu venho com a segunda saia, que é esse babado de 22 centímetros. E eu vou franzir ele usando a mesma técnica lá do topo da manga. Fazendo ele no lastex. Colocando ele no lastex. Já coloquei, ó. Tá aqui, esse franzido aqui foi com lastex, ó. E aqui é aquele mesmo sistema. Eu vou costurar ele aqui, tanto na overlock quanto na reta, e vou puxar o lastex, que eu não vou querer que ele fique assim. E aí, do mesmo jeito, o último babadinho, ó. Também vou costurar, passar o overlock e tirar o lastex. E aqui bem no final é só uma costurinha de meio centímetro. Eu vou já mostrar pra você. E muito obrigada por você já ter chegado até aqui comigo. E o resultado foi esse, ó. O último babadinho, os babadinhos que eu falei, ficaram assim depois de retirado todo o lastex, tá bom?